Mas Jesus disse a eles: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Por trás de tudo isso, Satanás estava totalmente envolvido. Mas você tem que saber que antes do diabo atacar alguém, primeiro ele tem que pedir permissão a Deus Pai no céu. Então, para cumprir a profecia da Bíblia, Deus permitiu que Satanás atacasse o Senhor Jesus. Os inimigos religiosos do Senhor tentaram apanhá-lo de surpresa, perguntando: é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, concedendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Jesus desmascarou os fariseus quando ele disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros calados, que por fora se mostram belos, estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Jesus disse: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus explicou para a multidão: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O Senhor Jesus chocou as instituições religiosas quando ele disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim declarando ao mundo todo que somente através dele se chega ao céu. Estas palavras modificaram o mundo religioso. Eles odiaram Jesus por ter dito isto, e atualmente são odiados pelas multidões. O ministério de Messias estava quase terminado. O profeta Daniel previu o exato dia em que o Messias entraria em Jerusalém aos clamores de Hosana. Mas Jesus sabia que dentro de uma semana eles gritariam: crucifica-o! Satanás estava ocupado tentando levar os líderes religiosos a tramarem a morte de seu maior inimigo. Pois foi Jesus Cristo que determinou a saída dele e de seus anjos do céu. Os discípulos ainda estavam excitados pelo triunfo da entrada de Jesus em Jerusalém, acreditando que em breve ele seria um rei.
Mas na ceia da Páscoa, Jesus explicou a eles que estava chegando o dia que o seu sangue seria derramado e ele morreria. Então Jesus deu a eles o pão e o vinho, como um símbolo do que estava para acontecer. Ele partiu o pão, que representava o seu corpo, que seria ferido na cruz. E ele distribuiu a seus discípulos o vinho, que representava o seu sangue, que seria derramado. Isto estabeleceu um costume que seria seguido até a sua segunda vinda. Após a ceia, Satanás agiu. Ele usou o discípulo chamado Judas Iscariotes, entrando no corpo dele. Aconteceu então que Judas se tornou o maior traidor de toda a história. Judas foi ao chefe dos sacerdotes a fim de trair o Senhor. Judas entregou Jesus aos religiosos por 30 moedas de prata. Então Satanás, acreditando que havia chegado a sua hora de triunfo, convocou para Jerusalém suas forças tenebrosas para destruir Jesus à luz do mundo. Naquela noite, Jesus levou os seus discípulos ao jardim de Getsamine e deixou-os lá enquanto ele ia orar sozinho. A Bíblia diz: e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Jesus, o qual não cometeu pecado, nem engano algum se achou em sua boca. Estava pronto para tomar sobre si mesmo os pecados do mundo. Jesus orou dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. E logo, falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12. E com ele, vinda da parte dos sacerdotes, escribas e anciãos, uma multidão com espadas e porretes. Judas lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou-o da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Mas Jesus, tocando-lhe a orelha, o curou. Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Jesus disse a eles que ele poderia orar a seu Pai, e ele mandaria mais de 12 legiões de anjos para salvá-lo. O que seriam cerca de 72.000 anjos. Mas Jesus não permitiu que os anjos o defendessem, porque ele teria que ser crucificado, conforme as Escrituras. Com a prisão dele, Satanás se alegrou. Seu principal inimigo estava indefeso, e o momento da vingança do diabo havia chegado. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde haviam reunido os escribas e os anciãos. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Eles perguntaram a Jesus: és tu o Cristo, o Filho de Deus bendito?
Jesus respondeu: Eu sou. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia! Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Este acontecimento foi de acordo com outra profecia. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizeis. Depois de ouvir os ataques a Jesus, Pilatos se sentiu politicamente ameaçado. Com medo, ele procurou um meio de escapar. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: Não vejo neste homem crime algum. Os judeus não gostaram e se rebelaram, pressionando Pilatos. Este era um dia de festa especial para os judeus e Pilatos sabia que era costume soltar um prisioneiro neste dia. Pilatos queria que Jesus fosse solto. E os soldados trouxeram perante o povo um assassino chamado Barrabás. Eles teriam que escolher entre ele e o Senhor Jesus. Pilatos pediu à multidão que escolhesse aquele que seria solto, Cristo ou Barrabás. Para sua surpresa, todos gritaram ao mesmo tempo: Não este, mas Barrabás! Barrabás! Pilatos perguntou o que deveria fazer com o rei dos judeus. Eles clamavam: Crucifica-o! Pilatos não achou que Jesus havia feito nada para merecer a morte. Pensou que se mandasse açoitar Jesus, agradaria a multidão, e então poderia soltá-lo. Assim Jesus foi levado pelos soldados e açoitado. O Senhor Jesus estava em total controle da situação. Cada estágio da crucificação havia sido planejado no céu por Deus, o Pai, Deus, o Filho e Deus, o Espírito Santo, antes mesmo da terra existir.